Vamos então. Primeira fase, comitê gestor retém, conforme os critérios lá, 90% em 2034 e depois vai caindo 2% ao ano, até chegar em 2077. Depois, segunda fase, ele vai, com base nesses valores retidos, ele vai distribuir. O que ele está fazendo com isso? Ele está garantindo que aquele estado que hoje é produtor, lá na frente, receba exatamente a média do que ele tem de arrecadação hoje. A arrecadação pode aumentar? Pode. Se ele estiver acima da alíquota de referência, vai ser aumento de arrecadação. Se ele estiver dentro do aumento da alíquota de referência, ele não vai ter perda. Então, eu garanto que ele não vai ter perda de arrecadação. Primeiro retém, depois distribui. E aí eu tenho ainda uma terceira fase. Essa terceira fase, ela vai até 2097. E ela representa a retenção de um adicional de 5% sobre o valor arrecadado a título de IBS. Porque mesmo após a distribuição dos valores da fase 2, ainda vai restar um valor com o comitê gestor. Desse valor que restou com o comitê gestor, ele vai reter 5% e vai distribuir. De novo. Qual é o critério dessa distribuição? Os entes federativos com menores razões entre o valor apurado de IBS no destino, segundo, quais os critérios? As alíquotas de referência e a receita média dos entes com ICMS ou ISS. Então, é como se fosse lá na história dos ônibus. Primeiro, eu vou pegar todos os meus ônibus e vou reter na garagem. Ninguém sai. Eu tenho que redistribuir isso. Depois, eu vou redistribuir todos os meus ônibus entre os novos pontos. Né? Novas garagens para ficar mais eficiente. Mudei da origem, uma garagem única, para o destino. Várias garagens menores. Só que agora, eu vou ter o quê? Eu vou pegar um determinado percentual de ônibus, que no caso aqui é 5%, e eu vou distribuir esses ônibus para evitar congestionamento da rede. Evitar que eu tenha deficiência em determinado local. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou pegar os entes federativos com menor razão entre o valor de IBS no destino e as alíquotas de referência e a receita média de ICMS ou ISS. É como se lá no ônibus eu fosse pegar uma daquelas garagens, a mais distante dela, e fosse ver, olha, essa garagem ela está tendo ainda um atraso de 10 minutos de ônibus. Em relação ao quê? Em relação ao valor que eu entendo que deva ser máximo de atraso, que é a alíquota de referência, e a média dos horários dos ônibus anteriores, que é a média de arrecadação entre o ICMS ou o ISS. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Pegou a história do ônibus? É como se esse ônibus, ele entrasse, eu fosse fazer um ajuste, uma sintonia fina. Eu estou pegando quais são aquelas minhas novas garagens que estão gerando atraso. Com base no quê? Com base na alíquota de referência, que é para evitar a perda de arrecadação, e a receita média dos entes com ICMS ou ISS. Então, eu estou vendo, pela alíquota de referência, esse município era para estar arrecadando R$1 milhão com ISS, considerando a alíquota de referência e a média de arrecadação dele nos anos anteriores, no tempo do ISS. Deu para entender? É a mesma lógica. E esse repasse vai ser efetuado de forma sequencial e sucessiva. De modo que todos os entes tenham a mesma razão, ou seja, a mesma proporção entre, não o OBS, que é o programa que eu estou usando para gravar essa aula, mas o IBS cobrado no destino, segundo a alíquota de referência, e a receita média de ICMS ou ISS. Então, o Tribunal de Contas da União, ele vai ter de fazer, e o comitê gestor depois, vai ter de fazer cálculo município por município para, sequencial e sucessiva, distribuir essas sobras para que no final todos os entes tenham o mesmo recurso. Ou seja, finalmente,
quando a transição estiver completa, essa cidade, ou seja, esse sistema tributário vai ser atendido de forma mais equilibrada, com os ônus com a tributação sendo distribuída com base no destino e não mais na origem. E aí, lá em 2097, eu vou ter completamente a mudança do ICMS na origem do destino. Então, é uma reforma de 74 anos. O que eu vou dizer para vocês? A Constituição de 88 ela tem 132 emendas em 30 e 88, 34 anos de existência. 35 anos de existência. 132 emendas. Vocês acham mesmo que isso vai durar até nós 2094? Então, eu acho muito pouco provável que isso continue até lá. Até lá nós vamos ter outro. Se o sistema tributário atual não durou isso. O sistema tributário ICMS e ISS começa na Constituição de 46. Se implementa por completo na de 67. Então, de 67 a 88 ele tinha 30 anos. Mais 30 são 64. Ele vai ter 74 de reforma. Então, esse é o principal fator de perda de arrecadação. Mas eu tenho outro fator para compensação da arrecadação dos estados, que é a previsão do artigo 136 do ADCT. Os estados que possuíam, em 30 de abril de 2023, fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados, estabelecidos como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relativos ao ICMS, poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto. Observado que a alíquota ou percentual de contribuição não poderão ser superiores e a base de incidência não poderá ser mais ampla do que aquelas vigentes em 30 de abril de 2023. A instituição de contribuição, nos termos desse artigo, implicará a extinção da contribuição correspondente. A destinação de sua receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes em 30 de abril e a contribuição instituída nos termos do CAFT será extinta em 31 de dezembro de 2043. Vamos lá, o que é isso então? Vários estados, eles condicionaram o deferimento de regimes especiais de tributação do ICMS, seja diferimento, seja outro tratamento diferenciado, né? Regime especial, regime de crédito presumido, ou regime de diferimento, que pratica a operação e recolhe o tributo em outro momento, é o oposto da substituição tributária para frente, que é fato gerador presumido. No diferimento eu tenho um fato gerador diferido, ou seja, ele ocorre e o tributo somente vai ser recolhido em outro momento da cadeia econômica. Vários estados constituíram fundos de desenvolvimento, vários nomes, e criaram contribuições para esses fundos. Essas contribuições são chamadas de contribuições voluntárias. E boto voluntárias entre aspas. O que é mais ou menos assim. Olha, tu tem a opção de recolher ICMS sobre lá tua produto semi-elaborado. Vamos pegar leite. Tu tem a opção de pagar o teu ICMS sobre leite em 12% agora, ou pagar ICMS sobre leite de 12% daqui a 3 anos. Se tu quer pagar daqui a 3 anos, contribui aqui para o meu Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial com 2% do valor da tua produção. O Supremo, na ADI 2056, entendeu que essas contribuições não tinham natureza jurídica de tributo, porque é ausente a natureza compulsória. O Supremo disse que o contribuinte tinha opção de contribuir ou não ao fundo.
Ou seja, ele tinha a opção de gozar ou não do benefício fiscal. Então, era um ato de natureza contratual, praticamente. Eu disse assim, olha, eu não te cobro agora, no caso do diferimento, e também tu me paga agora, tu me paga deposita para o fundo e eu vou usar esse fundo aí para desenvolver determinados setores. O que nunca se admitiu foram fundos genéricos. Fundo não vinculado a atividade nenhuma, o Supremo nunca entendeu isso. Mas o fundo que era vinculado a uma atividade específica, tranquilo. E não era tributo. Bom, com o fim do ICMS, mas com o fim do ICMS, e não é só o fim do ICMS que é o problema. O maior problema para os estados é que a Constituição Federal, o artigo 156A da Constituição, deixa claro que não será possível aos estados e municípios concederem regimes especiais de tributação de IBS. Todos os regimes especiais, diferenciados, específicos ou favorecidos de IBS são aqueles constantes ou da Constituição ou da Emenda Constitucional 132. Os estados não podem ampliar. Então, se os estados não podem criar regimes especiais de tributação de IBS, nem os municípios não criavam os fundos, só os estados podiam, os fundos criados pelos estados vão esvaziar. Eu já tenho lá na reforma tributária a criação dos fundos, do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, que é justamente para compensar essas perdas. Mas aqui eu estou só diminuindo a perda. O Estado vinha em crescente arrecadação. Então, como é que quais foram os mecanismos criados pela reforma tributária para evitar a perda de arrecadação com esses fundos? O primeiro é a inclusão da arrecadação desses fundos, a inclusão atual da arrecadação desses fundos, na composição da alíquota de referência. Então, quando o artigo 130 fala do que será composta a alíquota de referência, ele já inclui esse valor. Bom, a segunda, essa foi surpreendente, porque a segunda é a possibilidade dos estados instituírem a contribuição do artigo 136 do ADCT. Só que essa contribuição, ela é uma nova espécie de competência tributária. Essa contribuição do artigo 136 do ADCT, ela é um tributo. Ela não é contribuição facultativa. Olha só, no regime anterior, era o seguinte: se tu quer gozar do benefício fiscal, contribui para o meu fundo, contribuição voluntária. Tu só precisa contribuir se tu quiser economizar tributo. Se tu não quiser economizar tributo, tu pode. Isso me lembra da minha mãe, né? Que sempre me deu a opção de fazer as coisas. Eu podia arrumar minha cama ou eu podia passar a tarde sem poder sair de casa. Eu podia ajudar a lavar a louça ou eu podia não sair para jogar vôlei no final de tarde com toda a rua. Eu tinha sempre opções, né? É a mesma lógica. Era uma contribuição facultativa, mas o Supremo era uma contribuição quase obrigatória, mas o Supremo entendeu que era facultativa. Por quê? De certa forma, eu contribuía para o fundo e recebia o regime especial. Só que agora, com o IBS, não existirão mais regimes especiais. Então não tem o que o Estado oferecer. Por isso que a contribuição do artigo 136, ela é tributo. É uma nova espécie de contribuição especial. Então agora, lá no rol das contribuições especiais, eu tenho as contribuições sociais, as contribuições de intervenção do domínio econômico, as contribuições de interesse de categoria econômica profissional, a COSIP, que é o custeio de serviço de iluminação pública, expansão, manutenção da rede, manutenção de logradouros públicos e vigilância eletrônica, e a contribuição especial dos estados do artigo 136 do ADCT. Essa contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados é um tributo. E que esse tributo vai ter as seguintes características. Qual é o fato gerador?
operações com produtos primários e semi-elaborados. Esse é o fato gerador deste tributo. Qual a natureza jurídica? Ela é uma contribuição especial. Olha só, as contribuições especiais, em regra, eram da União. Aí veio o 149A e o município e o DF puderam instituir a COSIP. Então, agora, os estados também podem instituir contribuição especial sobre operações com produtos primários e semi-elaborados. Esse tributo é um tributo não vinculado, como todas as contribuições especiais. O Estado não precisa fazer nada de específico em relação ao contribuinte. Por isso que é um tributo não vinculado. Mas ele será um tributo de arrecadação vinculada. Porque a sua receita deve obrigatoriamente ser destinada a fundos de investimentos em obras de infraestrutura e habitação. E aí a Constituição estabeleceu 3 limitações para essa nova contribuição. A primeira, uma limitação de ordem pessoal, no que diz respeito ao sujeito ativo dessa contribuição. Porque somente estados que tinham contribuição facultativa em 30 de abril de 2023 poderão instituir esta nova contribuição especial. Os estados que não tinham as contribuições facultativas não poderão instituir a contribuição especial tributária. Segundo, é uma limitação de ordem financeira. As alíquotas e a base de cálculo dessa contribuição especial não podem ser maiores que as atuais, ou melhor dizendo, aquelas vigentes até 30 de abril de 2023. E por fim, eu tenho um aspecto temporal. Porque esses estados que já tenham contribuições facultativas e que poderão instituir contribuições especiais, lembrando que no momento em que o estado institui a contribuição especial tributária, a facultativa vai ser automaticamente revogada. Então os estados, eles podem instituir desde agora, mas ao instituir desde agora, eles perdem o direito de cobrar essa contribuição voluntária, ou eles instituem lá no final do regime do IBS. Quando o IBS entrar, ele não vai poder mais conceder. E por fim, eu tenho uma limitação temporal, porque essas contribuições instituídas, elas serão extintas em 31 de 12 de 2043. Daqui a 20 anos, todas essas contribuições serão extintas. Essas são as principais medidas para evitar a redução de arrecadação dos estados e dos municípios. Vão funcionar? No papel, no PowerPoint, todas elas funcionam. Se vocês olharem os PowerPoints aí da administração tributária nacional, vocês vão ver que todas essas medidas funcionam. Vamos ver na prática se vai acontecer, porque é uma mudança muito grande, mudar do padrão do ICMS e do ISS na origem para o ISS no destino. Por exemplo, hoje eu estou gravando essa aula aqui em Foz do Iguaçu. O ISS eu recolho para o município de Foz do Iguaçu. A partir de 2033, eu dando aula também para o curso ênfase, eu vou recolher ISS para o município do Rio de Janeiro, que é a sede, é o destino da prestação de serviço. Então, eu vou ter uma grande mudança. Todo o ISS que eu recolho para o município de Foz do Iguaçu vai ser recolhido para outros municípios. Claro que outros tributos que são recolhidos em outros municípios vão ser recolhidos aqui, ICMS, a mesma coisa. Mas eu posso ter, principalmente em termos de produção industrial, perdas grandes. Então, para evitar isso, eu tenho essas medidas. Eu vou ter um novo modelo de redistribuição da receita até 2090. Beleza? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.